Pilares da Guerra, a HQ nacional que estará sendo apresentada a vocês hoje, nesse vídeo aqui, para concorrer ao grande, estupendo, magnífico prêmio Canal Milhas e Milhas da HQ Independente. Olha só que HQ bacana, escrita aí pelo Felipe Frias, uma HQ sensacional, e eu vou apresentar para vocês com todo carinho, fazer uma breve resenha, a fim de que vocês já se preparem para adentrar a esse fabuloso e fantástico mundo. Hoje, logo no vídeo de hoje, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade e eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixa o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você não curtiu o meu trabalho, você achar que o vídeo não ficou bacana, aí você pode até tirar o like, tá bom? A gente volta a conversar sobre isso mais lá na frente. Bom, galera, olha só que HQ bacana, Pilares da Guerra, uma HQ assim, ó, que me deixou bastante empolgado. Quando eu conversei com o Felipe, eu já fiz 2 lives com o Felipe aqui, comentando sobre essa HQ. Uma na época em que o projeto ainda estava em fase de finalização, e uma segunda vez quando o projeto foi lançado lá no Catarse. Ele veio aqui, contou alguma coisa pra gente, e já na época eu fiquei muito empolgado em ler essa história aqui. Antes de apresentar ela para vocês, eu só quero lembrar a todo mundo aí a minha parceria com a Amazon. É muito importante para mim, é praticamente a única fonte de renda que eu tenho para as coisas aqui do canal. Eu deixo aqui no campo de descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, lembrando que estamos em época de Black Friday, hein? Então você pode comprar desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, que o preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Tem cupom de desconto aí? Bacana, pode utilizar o seu cupom aqui com o nosso link também, tá bom? O preço do produto não altera em nada, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon pega um pequeno percentual do valor da sua transação e me paga pela divulgação dos links. Então, poxa vida, cogite aí a possibilidade de me dar essa força, tá bom? Agradeço muito a galera aí, ó. Tem uma galerinha que vem me ajudando mensalmente. Tudo que vai comprar pega pela Amazon. Tem me dado uma força. Muito obrigado mesmo, galera. Bom, vamos lá conversar sobre Pilares da Guerra. Olha só, uma edição, por ser uma edição independente, muito caprichada. A encadernação, a diagramação, muito bacana. A capa num papel cartão bem resistente, tá bom? Tem aqui, ó, aquele vinco aqui na lateral da página, né? O que facilita aí a abertura. Não é toda HQ que vem com isso, eu sempre friso, tá bom? Olha só que bacana. Aqui nós temos a apresentação da edição, né? A minha veio com uma dedicatória e autografada. Essa aqui foi enviada para mim como uma cortesia pelo Felipe, né? Muito obrigado, Felipe, pela cortesia e pelo excelente trabalho, hein? A edição começa com um prólogo aqui, ó, muito bacana. Acho que um dos prólogos mais legais que eu já li. Ele é bem curtinho mesmo. E o Felipe, ele faz um prólogo diferente aqui, cara. É muito bacana. Não vou me aprofundar, logicamente, né? Para aguçar a curiosidade de vocês aí. Mas é muito bacana o prólogo do Felipe. Eu não imaginava, né? Olha só, a arte
da edição é feita pelo Renato Moraes. Olha só. Uma arte bem bacana que remete assim bastante. Olha só essas artes aqui, ó. Principalmente essas artes mais abertas, em que mostra o campo, mostra aqui essa fortaleza e tal. São maravilhosas, né? Maravilhosas mesmo. O Renato é um bom desenhista, muito bom mesmo. Olha só. E ele tem aqui, ele leva aqui, pelo menos nessa HQ, um estilo meio mangaka, assim, de fazer a arte, o que acaba combinando muito com o enredo da história, que é uma história ali de... Sabe, tem algumas similaridades com histórias de samurai, de capa e espada e fantasia, né? Bastante, tem bem aquele climão oriental de quadrinho, muito bacana. Olha só, uma arte incrível. Ó, né? A arte é bem limpa, tem vários quadros em que tem pouco preenchimento, né? O que torna a arte mais limpa. Obviamente vai ter aquela galera que prefere a arte mais cheia, mais carregada de achuras, outros não. Eu achei uma arte muito bacana, muito boa. E que assim, a gente tem que levar em consideração o enredo, né? O que a história apresenta, o que o roteiro tem de intenção de apresentar. E aqui eu acho que roteiro e arte casaram bem, ficou muito bacana. Vou citar também a Mariane Cândido, né? Que foi quem fez a coloração aqui, ó, das capas, muito bacanas, né? Também uma artista muito bacana, sensacional essa HQ. E a edição, eu não sei aqui exatamente quantas páginas tem, porque não tem numeração de página, então um ponto negativo aqui, ó, Felipe. Faltou aqui a numeração das páginas, né? Então, para mim, que sou mais antigão e tal, gosto daquele quadrinho tradicional com a numeração de páginas. Às vezes você precisa parar a leitura e não sabe exatamente onde parou e tal. Eu gosto da numeração de página. Essa edição aqui não veio com numeração de página, então eu não sei exatamente quantas páginas tem. E não tem anotado em nenhum canto aqui a informação, né? Mas deve ter aí cento e poucas páginas, né? A edição, muito bacana. A história tem início no ano de Perliales 427, o presente. Então a história começa no presente da época aqui da história, né? O ano era o ano de Perliales 427. E nós temos aqui uma região aparentemente devastada. Só temos ali uma casinha toda destruída e tal. E temos esse forte aqui, né? Que eu já tinha mostrado para vocês, onde nós temos um soldado ali numa posição de observação e ele tá ali sozinho e tal. De repente chega uma outra pessoa ali meio escondida, dá até aquela sensação de que a gente já vai começar a história com uma batalha, mas no quadrinho seguinte você percebe que não é bem isso, né? É um amigo que chegou ali e tal, um outro sentinela que era de uma outra posição. Eles vão ali, conversam e tal, falam sobre um tal de Koda, que a gente não foi apresentado ainda na história. E ali eles estão conversando e tal, e na hora que um deles vai deixar ali a conversa e retomar o seu posto de observação, ele é atacado por alguém, uma figura muito estranha, olha só, uma figura muito estranha. E ali começa então uma luta entre os dois, né? O primeiro sentinela que estava ali e esse intruso que chegou ali na ocasião, e acaba acontecendo ali algumas coisas e tal, não sei o que. De repente, na hora em que vai haver ali um grande confronto entre uma figura mascarada que apareceu ali,
que a gente ainda não sabe de quem é. E esse oponente, né, que estava invadindo ali aquela fortaleza, a história para e nós voltamos ao ano de Perliardes 406, ou seja, 21 anos antes daqueles acontecimentos, e somos apresentados a um garoto que ele era bastante zoado ali pelos garotos da região e tal. Ele era um órfão, né, de nome Koda, um rapazinho que sofre bastante, e a partir daqui a história começa a contar a passagem desse garoto, os anos dele de infância. Ele foi colocado numa escola de treinamento para soldados ali da civilização Yu, e ele começa ali a treinar e não vai se dando bem, e nós vamos tendo alguns pequenos saltos temporais, vendo a evolução desse garoto, tá? Até chegar ali, nós passamos pelo ano Perliardes 412, por exemplo, e tal, até que ele encontra, nesse período aí, um humano que começa a dar um treinamento para ele, um treinamento melhor e tal, e ele vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando. Em algum momento aqui da história, ele já está treinado, já está ali, não é um dos melhores guerreiros ali, mas já está treinado e tal. E ao ver em uma procura de um abrigo e tal, ele está com dois outros amigos, eles estão à procura de um abrigo para se proteger à noite e tal, não sei o que. Eles encontram uma caverna, entram nessa caverna para passar a noite. Em determinado momento ali, no meio da noite, eles aqui na caverna e tal, em determinado momento, no meio da noite, o Koda sai e começa a andar ali por dentro da caverna, uma caverna gigantesca, labiríntica, e os amigos vão atrás dele para procurá-lo, encontrá-lo. Afinal de contas, ele era o mais novo, ele poderia se perder ali e tal. E Koda encontra então uma espada. E a partir daí, os rumos da história mais uma vez começam a se mudar, e Koda passará a ter uma importância fundamental até o final da história. E olha, nós temos cenas bem fortes aqui na HQ, apesar do estilo do desenho não ser um estilo assim, né, de violento e tal, né, de aquelas figuras violentas e tal. Nós temos sim algumas cenas bem violentas, não com aquele gore gráfico ultra violento, mas são cenas realmente assim bem violentas. Aqui nós vemos um personagem sendo cortado ao meio aqui, ó, muito bacana. E a partir daí então, né, desse momento em que Koda encontra essa espada, a história já se aproximando ali do mesmo período, o ano de 427, nós vamos dar continuidade então àquele início da história aqui na HQ, e é uma história muito bacana. O Felipe, no nosso bate-papo, ele já tinha mencionado, né, que essa história aqui, assim, ninguém é perdoado, nenhum personagem é perdoado. Então, às vezes você tá achando que aquele personagem ali vai ter uma importância maior na história mais à frente, e você dá com os burros na água, porque assim, ele foi importante, mas foi porque nenhum personagem é imortal. Inclusive, aqui na pequena biografia, né, do Felipe, esse é o primeiro quadrinho do Felipe. Então, na própria biografia do Felipe, ele conta que ele se motivou a escrever essa história aqui e agora dar continuidade a essa saga. O que motivou ele era que ele adorava assistir desenhos, né, animes e tal, ler mangás. Só que ele achava estranho, falava, pô, mas tem uns desenhos aí em que o Dragon Ball apanha pra caramba e aguenta, resiste. Eu quero uma HQ mais realista, eu quero uma HQ que se o cara apanhar muito, ele morre. Então ele não pode apanhar muito ou ele vai ter que morrer, né? E foi aí que surgiu a motivação para o Felipe, e essa história tem muito disso. Ninguém é exatamente aquilo que
a gente acredita que seja, ou que o roteiro venha a nos mostrar que seja. Em 2 ou 3 quadrinhos aquilo tudo pode se reverter e não ser nada daquilo. É uma HQ fantástica, galera. Vocês vão adorar essa HQ. Eu curti bastante. Eu achei assim, por ser o primeiro trabalho do Felipe, né? Até ele coloca aqui, ele começou a escrever essa história em 2012. E foi escrevendo, ele mesmo contou pra gente que a primeira versão, ele chegou a amassar tudo, rasgar, jogar fora e começar tudo de novo, porque não estava ainda do jeito que ele gostaria. E só em 2018 ele veio a conhecer o Renato, a Mariane, que ajudaram ele a desenvolver, inclusive na parte gráfica. Ele fez desenho também, mas não se agradou com o próprio desenho para o roteiro que ele tinha criado. Procurou um outro desenhista e deu nesse trabalho aqui, que é muito bacana. Só que assim, é o primeiro quadrinho dele, então a gente percebe assim alguns vícios, por exemplo, de diálogos, né? Nós temos 2 quadrinhos em que personagens diferentes falam exatamente a mesma coisa no balão e tal. Então assim, pode acontecer um pouquinho disso, mas assim, nada que prejudique o desenrolar da história, porque o roteiro é muito interessante e abre-se aqui uma perspectiva de um universo muito bacana. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, tem um mapa, um pequeno mapa, onde mostra aí as 2 civilizações e tal. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha só que legal, nessa página aqui, ó, esse pequeno mapa aqui mostra as civilizações, onde elas estão localizadas e tal. Então a gente percebe que é um grande emaranhado, um grande universo que pode muito bem ser explorado. A história ela é autocontida, você chega ao final aqui, só que obviamente ao final abre-se aquele portão gigantesco para o que vem por aí. Você fala, putz, e agora? Esse primeiro capítulo acabou, mas tem muita coisa ainda para acontecer no universo de Pilares da Guerra, uma obra muito bacana do Felipe Frias. Eu vou ler para vocês aqui, ó, o que a gente tem aqui atrás, que o próprio Felipe colocou, ó. Após um ataque ao Forte do Ziu, memórias retornam. A infância de Koda é revelada e o fim é revelado. Alguns se questionam. Quem é Koda? E aí, ó, até arrepiei lendo. Por quê? Porque é aí que mora o grande impacto da história, né? Quem é Koda? Koda é um cara bacana ou Koda é uma ferramenta que foi dominada por alguém, por alguma coisa? Olha que HQ bacana, que HQ sensacional. Ah, quero deixar aqui também uma colocação assim, que eu adorei o design das espadas que tem aqui. São espadas gigantescas, assim, ó, como dá para ver aqui no logo da história, né, ó. São espadas gigantescas, enormes, que dá a impressão que são pesadas pra caramba, mas que assim, com um golpe pode cortar uma pessoa ao meio. Eu não sei se é a ideia, eu esqueci de perguntar isso pro Felipe nas entrevistas, ou talvez tenha perguntado e me esqueci a resposta, mas assim, eu não sei se foi ideia dele ou do Renato conceber essas espadas dessa forma, uma espada gigantesca, quadradona, olha, muito bacana. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que dê para mostrar a proporção do tamanho da espada para os caras. Vamos ver, eu vou pôr essa aqui, ó. Aqui dá para ver, ó. Aqui tem o Koda, olha o tamanho da espada nas costas dele. E aqui o outro personagem também, ó. Cara, é incrível, uma HQ muito bacana, leitura rápida, né? Bem estilo mangá mesmo, tem muitos quadros, ó, muitas páginas com quase nada de diálogo. É história assim, ó, você vai lendo, se envolvendo, querendo saber o que está acontecendo. E apesar de serem 100 páginas, passa assim, ó, rapidamente. É uma leitura de, sei lá, em 30, 35 minutos você devora isso aqui. E aí, obviamente, lá no final, além das pequenas biografias, né? Tem aqui, ó, a biografia do Felipe, do
Renato e da Mariane. E aqui como extras tem só a primeira versão, né, dos roteiros, ó, como é que ele faz os roteiros. Aí aqui as primeiras versões das quadrinizações. São alguns pequenos extras aí e alguns estudos de personagem. Alguns pequenos extras aí, só pra gente entender como é que funcionou. Olha que HQ bacana, mais uma HQ BR sendo apresentada aqui e concorrendo ao prêmio Canal Milhas e Milhas da HQ Independente. Faz o seguinte, procura aqui ó, o Felipe Frias no Instagram, entre em contato com ele, fala que você viu o vídeo aqui no canal Milhas e Milhas e negocia com ele lá, ele vai vender para você uma HQ dessa aqui, ó. Lembrando, HQ independente você não encontra na Amazon, em lugar nenhum, só com o próprio Felipe Frias mesmo, e vale a pena a gente dar uma incentivada aí no quadrinho nacional, ainda mais quando a história é boa. Tá bom? Bom, galera, era essa a edição que eu queria apresentar hoje para vocês, e agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like aqui e acompanhar o vídeo. Colocou o like lá no começo? Tá aí ainda? Poxa, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência até esse momento. Eu fico muito grato, tá bom? Agora me diga aí se você curtiu o meu trabalho, não curtiu. Se curtiu, deixa aqui no campo de comentários o que você achou, tá bom? Se não curtiu, deixa também, coloca a sua crítica aí. Olha, eu vou agradecer demais. Se você não gostou, quiser tirar o like daí, pode até colocar o dislike, não tem problema nenhum, tá bom? A minha gratidão continua exatamente no mesmo nível. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like, nesse caso eu vou multiplicar os meus agradecimentos, fazer a você a minha reverência e aproveitar a oportunidade de pedir um segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal, eu tenho mais de 1000 vídeos aqui, tenho certeza que um desses você vai curtir, tá bom? Bom, galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas,